Sejam todos muito bem-vindos aqui à segunda parte do nosso mini curso Precificação Rápida e Lucrativa. Eu espero de verdade que nos próximos explodir a cabeça de vocês, fazer a diferença. Quero aqui criar links e conexões para você melhorar ainda mais a sua gestão. Então, eu falei para vocês aqui sobre 5 verdades que você gestor precisa saber, porque não adianta você dominar um cálculo, dominar um raciocínio, um método, sem uma base bem estruturada, sem informações confiáveis. Então, te dei aqui uma ajudinha de como dar uma geral, como você vai estruturar, como você vai organizar e alinhar a sua empresa. E aí, falando aí, resumindo as 5 verdades, eu falei da importância, lá, nossa verdade número 1, a importância de ter uma comunicação clara e alinhada entre todos da equipe. Nossa verdade número 2 é ter um gestor para coordenar, para garantir direcionamento, foco nos objetivos e manter a cultura da empresa, para dar suporte para todos da equipe. Nossa terceira verdade é sobre ter um software para aumentar a produtividade de todos. Nossa quarta e quinta verdade, eu falei sobre o nosso problema, tanto de copiar planilhas prontas, como também copiar o preço de vendas da concorrência, aquele númerozinho mágico que nos impede aí de entender, de dominar a gestão, de tomar decisões estratégicas, que é o que nos faz aí gestores cegos, não é mesmo? Então, tá bom. Lá no curso completo, nós iremos aprofundar bastante, eu vou disponibilizar ferramentas e vou te direcionar para resolver de vez os maiores gargalos da sua empresa em relação a essas verdades. Vou falar de organização, controle, disciplina, mas agora nós vamos falar aqui, na prática, como fazer um diagnóstico financeiro para você entender se o seu preço está correto, para você entender como funciona a composição, tanto do seu preço de vendas, como também da estrutura financeira da sua empresa, para você dominar a sua empresa. E aí você vai ser capaz de ajustar para você começar ou gerar ainda mais lucro para os sócios, ainda mais lucro para a empresa. Tá bom, pessoal? Esse é um mini curso, tá? É um resumo do nosso curso completo, Precificação Rápida e Lucrativa, que tem mais de 5 horas, mas eu vou ser bem breve, eu vou ser bem objetiva, porque o foco aqui é você dominar a estrutura de vendas, o seu preço de vendas e a estrutura financeira da sua empresa. A intenção mesmo é também você explodir a cabeça, né? Explodir a cabeça de vocês para vocês interessarem aí pelo curso completo, eu espero fazer por merecer, fazer por onde, para vocês adquirirem. Então, tá bom, vamos lá, que vai ser bem divertido, eu espero ser bem direto, eu vou ser bem objetiva, e aí, para ser direto, ser objetivo, vamos começar aqui já compartilhando o nosso diagnóstico financeiro, e aí a primeira coisa que eu já quero falar para vocês é o seguinte: tudo que vocês precisam, pessoal, já quero explodir a cabeça agora, tudo que vocês precisam de uma estrutura aqui com essas 4 linhas, é só isso, não importa aí se você é do setor que você seja, comércio, indústria, serviço. Muitas vezes eu pergunto para os meus clientes e eles falam para mim assim: eu tenho lá meu controle financeiro, eu tenho meus resultados, eu sei o meu lucro, sei minhas margens, mas eu não sei se meu preço está correto. Pessoal, é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim te dizer que não tem uma coisa sem a outra. Para você fazer o seu controle financeiro, você precisa também entender a sua estrutura financeira, e elas são... o que compõe, o que gera seu faturamento? O que paga as contas? Esses são os seus preços médios, eles são os preços praticados num determinado período que gerou aquele resultado daquele determinado período. Então, não existe uma coisa sem a outra, sua gestão tem que ser simples. E eu não quero que você tenha 2 controles, eu quero que você tenha um controle só. O que eu vou fazer aqui é te provar que a estrutura é uma só, e você dominando essa estrutura, você consegue dominar toda a sua empresa, todo o seu preço também. Tá bom? E aí, para que a gente precisa para estruturar, né, montar essa estrutura financeira, montar essa estrutura de preço e fazê-la uma só? A gente precisa de 3 fatores. Para a gente fazer isso tudo acontecer, a gente precisa de contas, resultados e margens. O que são as contas? São aquelas entradas e saídas, ali, os lançamentos que você faz lá no seu software, que você faz no Excel ou no seu caderninho. O que são os resultados? São as contas ali, é o seu faturamento, menos cada uma dessas contas. Então, a gente tem ali como resultado a nossa receita líquida, a nossa margem de contribuição 1 e 2, a gente tem o nosso lucro líquido da operação, e a gente tem lá o que eu quero explodir a cabeça de vocês, nossa reserva de crescimento, é onde eu vou fazer você entender como fazer a sua empresa crescer ou a sua empresa passar a ter lucro. E nós temos as margens, que nada mais, nada menos que cada conta, cada resultado dividido pelo seu faturamento. Então, a gente precisa desses 3 fatores para você dominar toda a estrutura, você ajustar e você tomar decisões ali baseadas no concorrente, no preço de mercado, para você ter estratégias para você sair na frente. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Tudo que você precisa aqui. Pessoal, por que a gente precisa de estruturar isso aqui? Porque você precisa entender muito bem isso aqui. Você, como gestor, você pode falar para mim assim: eu tenho lá meu software que já me entrega tudo isso, ele já me oferece isso. Eu estou saindo de um software ruim, estou indo
indo para um outro. Pessoal, é justamente isso que eu preciso. Eu quero que vocês entendam o raciocínio, que vocês se transformem em gestor de verdade, para vocês não quererem pegar o que o software oferece. Vocês têm que saber o que pedir para o software. A sua gestão não precisa ser complicada, ela tem que ser simples. E aí, às vezes, eu falo aqui para alguns clientes, às vezes quer sair de um software que ele praticamente atende ali, ele exporta para Excel e ele consegue te atender, e aí você quer pagar caro por uma coisa barata para te ter mais relatórios que vão te deixar ainda mais confuso. E aí você pode estar pagando caro pelo barato. E às vezes você exportando lá no curso, eu vou te explicar isso melhor ainda, você não precisa ser nenhum expert em Excel. Eu vou te mostrar de forma prática. Se o seu software exporta para Excel, como que você montar relatórios automáticos? Essa palavra às vezes automático assusta, mas não é. Você vai exportar o relatório e você vai transformar esse relatório em tempo real, você consegue ali analisar de uma forma que ele atualizando, você já tem toda a informação do que você precisa. E aí isso fica para o curso, que a gente não tem muito tempo aqui para falar sobre isso. E aí como que funciona a sua estrutura financeira aqui, sua estrutura do preço? A gente é formado por contas, como eu falei, resultados e margens. E o que são as contas? Pessoal, antes da gente começar, a primeira coisa que você precisa para a gente começar esse diagnóstico, para você estruturar o seu diagnóstico, é definir o período. Eu sempre pego aqui o período do ano, né? Então, eu fecho aqui, eu pego de janeiro até dezembro, aí dependendo do período onde eu estou, eu fecho, espero fechar o período e vou acumulando, janeiro, fevereiro, março, na medida que vai fechando aquele período. Minha empresa é sazonal. Pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui, vou dar o direcionamento. O que eu vou falar aqui para vocês é sobre contas. Eu vou falar o que é o cálculo complexo, que eu vou fazer que não é nada complexo. Eu vou falar simplesmente de soma, subtração e divisão. O que eu estou fazendo aqui de mais importante é o direcionamento que eu estou dando para vocês. Então, com esse direcionamento, com essa informação, você vai entender qual período você quer, porque você vai conseguir fazer esse tempo real, porque quero fazer um diagnóstico separado do outro. Minha empresa é sazonal, como eu falei. Então, pega o período de um ano. Pega lá do ano passado até o período de agora, pega um período de um ano, faz diagnóstico daquele período. Eu quero bimestral, semestral, trimestral, eu quero de um período específico, eu quero do mês passado. Isso aí vocês vão entender, eu vou te dar esse direcionamento de como você montar o seu diagnóstico e aí você define qual período que você quer. E geralmente eu pego acumulado do ano, mas isso vai depender muito do tipo da empresa, dos objetivos da empresa, tá bom? Aqui eu quero apurar quanto que foi num período, como foi o comportamento, quanto foi meu resultado, meu desempenho, a minha competência, como eu fui competente durante esse período. E eu quero entender qual a formação do meu preço, quanto foi o meu preço médio praticado. E eu vou explicar para vocês, vocês vão entender muito melhor agora. Contas, resultados e margens. Contas, nossos grupos de contas aqui da forma mais resumida, pessoal. Eu posso dividir em 3 contas. Minhas receitas de vendas, né, meu faturamento, os meus gastos operacionais, como o nome diz, o gasto para gerar a operação. Então, aqui no nosso exemplo, para eu vender 10 mil, a minha operação ela precisou gastar 7.500 para vender exatamente esses 10 mil. E aí eu tenho aqui, depois, meus gastos operacionais, eu tenho a distribuição de lucro. A distribuição de lucro, pessoal, eu separo porque ela não faz parte da operação. Isso aqui vai ser quanto eu vou pagar pelo investimento, pelo meu sócio ter investido. Então, eu preciso saber quais são os gastos da operação separados aqui da distribuição de lucro. E aí, pessoal, você que é aí, que costuma misturar toda a sua conta e tal, e mistura conta pessoa física, pessoa jurídica, a gente já está cansado de saber que a gente precisa separar. Mas eu não vou querer comprar briga com você, e lá no curso nós vamos falar uma dicasinha ali, uma forma de você, mesmo você que quer continuar misturando suas contas, como pelo menos na gestão a gente separar isso, mesmo com as contas todas misturadas. Mas isso é um assunto lá para o nosso curso, e nós vamos ter aqui essa distribuição de lucro bem separada para você entender. E por que eu quero falar aqui principalmente com você, gestor, diretor, gestor, sócio? A gente vai falar que a gente falou das contas, agora nós vamos falar aqui dos resultados, né? Pessoal, vamos abrir aqui primeiro, para a gente já detalhar isso aqui, as nossas receitas, como que elas funcionam, não importa que se eu sou do comércio, da indústria ou do serviço, eu vou colocar aqui a minha receita daquele setor. Então, por exemplo, eu revendo perfume, eu coloco aqui, foi o exemplo que eu dei aqui, né, de 10 mil, coloquei o valor aqui como sendo do setor de comércio, eu revendo perfume, então eu venho aqui e coloco a receita daquele período que eu levantei. Receita de vendas, eu produzo perfume, então você coloca ali sua receita de produtos vendidos. Eu tenho lá uma clínica médica, eu tenho uma clínica de estética, clínica odontológica, eu tenho uma mecânica, então você põe aqui sua receita de serviço, você separa aqui, utiliza apenas o que você quer. Pessoal, isso aqui é uma nomenclatura, tá? O importante é que eu te dá direcionamento. Os nomes que você vai colocar são sugestivos aqui para você.
Ah, eu tenho um pet shop, então eu revendo alguns produtos e eu tenho serviço de pet também. Então é legal vocês colocarem aqui os dois setores que você trabalha, para você conseguir entender o seu desempenho ali, quando você conseguir medir, né, o desempenho da sua receita de cada setor. Legal? E aí nós temos aqui o total dos gastos operacionais. Esses gastos operacionais, igual eu falei, é como a operação diz, como o nome diz, independente deles ser custos variáveis ou custos fixos, é o tal do tanto que meu esforço financeiro que eu tive para vender os meus 10 mil reais. E aí, diferente aqui um pouco da receita, que aqui no seu diagnóstico, como que você vai estruturar isso? Você vai colocar suas contas, e aqui nós estamos falando de soma apenas, né? Você vai somar aqui no seu grupo de receita todas as suas receitas de venda. Se for um só, vai dar o mesmo valor, claro. E aí, nossos gastos operacionais, a gente cria também subgrupos. Por que eu crio subgrupos? Lá no nosso curso, pessoal, lógico que eu vou colocar muito mais grupos lá. Só que aqui, para o nosso objetivo de estrutura financeira e preço de vendas, está suficiente, tá? Só que eu preciso de criar dois subgrupos, porque eles têm dois critérios diferentes. Eu tenho aqui os critérios de gastos variáveis e gastos fixos. Os gastos variáveis, como a gente sabe, eles são os gastos que variam diretamente proporcional à minha venda. Então, se eu vendo mais, eu vou gastar mais. Se eu vendo menos, eu vou gastar menos matéria-prima, vou gastar menos mercadoria. Então, ali eu vou ter um custo menor de mercadoria se eu vender menos. E se eu vender mais, eu vou ter um gasto maior de serviço, mão de obra, para vender, ligado diretamente às vendas. Já despesas fixas aqui, então, vou criar aqui meus gastos variáveis, meus gastos fixos. Pelo menos essas duas contas você tem que ter. Porque os gastos fixos, com um critério diferente, ele não varia diretamente proporcional. Independente de eu ter aqui, independente de eu vender ou não, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar para o labore, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar telefone, eu tenho que pagar minhas despesas financeiras, veículos, tudo isso. Então, são os meus gastos fixos, tá bom? E aí você vai criar aqui quantas contas você quiser, quantos você viu ali, você tem de gastos fixos, e você soma aqui no seu subgrupo, tanto as despesas fixas quanto os gastos variáveis, e você cria essa soma aqui no seu subgrupo gastos variáveis, você soma seus gastos variáveis, nos gastos fixos aqui você tem também o seu subgrupo. E aí nossos gastos da operação vai ser 5 mil mais 2.500, 7.500. E aí falei aqui para você, distribuição de lucro. Eu tenho lá meu sócio fulano, ciclano, beltrano. Quero colocar só distribuição de lucro. E lá no cadastro eu coloco o nome, lá no cadastro eu coloco o nome do sócio. Beleza, como você quiser. Você cria suas contas aqui e da mesma forma você vai somar isso aqui. E aí, sócio, toma muito cuidado aqui na hora de você misturar essas contas. Como eu falei lá no curso, eu vou ensinar como você fazer mesmo, você que queira misturar, mas por enquanto aqui nós falamos das contas, vamos falar do resultado. Por que você tem que separar o que é? Porque você precisa saber quanto que é lucro da sua operação. A gente entra nos resultados. Lá no curso também eu vou falar sobre receita líquida, mais contribuição 1, mais contribuição 2, mas aqui para o nosso objetivo nós vamos falar sobre duas contas de resultado, o lucro líquido da operação e nossa reserva de crescimento, é onde eu quero explodir a cabeça de vocês. Por quê? Você aí que é sócio, quando você mistura o nosso lucro operacional aqui, você não sabe se a sua empresa está sendo rentável, quanto que ela está te gerando de riqueza, quanto que ela está te gerando de lucro, e aí você confunde tudo. Então, vamos supor aqui você que está misturando tudo aqui em cima, e você acha que sua empresa não está dando lucro, porque na hora que você for apurar lá, você está gastando mais de 3 mil reais. A gente teve um lucro da operação aqui de 2.500, e você gastou mais de 3 mil reais, você pode achar que sua empresa não está dando lucro. E aí você vai achar que a sua empresa não está atendendo. Ela pode não estar atendendo a sua necessidade no momento, mas é aí que nós vamos entrar com a nossa reserva de crescimento. Por quê? Como é que isso acontece? Então, você aí também que separa, fala, eu separo sim, mas no final das contas você está tirando mais do que realmente a sua empresa é capaz de te dar. E aí você não está gerando nenhuma reserva, você está tirando, não, eu tiro tudo, mas aí você não está gerando um crescimento para a empresa aqui, então você está deixando de querer, de colocar um valor para aquelas situações, tipo de pandemia, para uma situação em que eu queira tomar uma decisão, fazer uma análise estratégica, tomar decisões estratégicas baseada no que eu já tenho de recurso. Muitas vezes as empresas elas gastam todo o recurso que sobra e aí toma decisões apagando incêndio. Você precisa deixar ali o mínimo que você conseguir deixar para você começar a se exercitar para reserva, para você. Eu quero melhorar, contratar funcionários mais profissionais, quero contratar mais funcionários.
Eu quero aumentar minha distribuição de lucro. Então, hoje você ganha pouco de distribuição de lucro, mas é depois, mais para frente, você vai, com essa reserva, você vai conseguir gerenciar isso melhor. Ah, eu quero ampliar, criar matriz, filial, já tenho minha matriz, quero criar minha filial. Então, tudo isso é melhor. Você tem que juntar uma reserva para você fazer um planejamento estratégico, fazer análise e ir colocando ali no seu período. E aí, pessoal, então nós falamos aqui das contas, dos resultados, né? E agora nós vamos falar das margens. Então, muito cuidado, sócio-diretor aí, gestor, e sócio e diretor, que a gente sabe que as empresas a gente acaba tendo essas funções. Então, muito cuidado, que é importante não só você não misturar a sua conta e os seus gastos, separar o que é distribuição de lucro, como também deixar uma reserva para crescimento, que é o que eu chamo aqui, nossa reserva de crescimento vai ser a nossa meta mínima. Então, o resultado que a gente já conseguir aqui é o nosso mínimo que nós vamos conseguir colocar de meta para a gente reproduzir. Lembra, pessoal, que isso aqui é um diagnóstico, ainda não estou traçando as minhas metas. Isso aqui é um diagnóstico de como foi meu período. Então, se eu já conseguir aqui R$1.000, se já conseguir R$1.000 de reserva de crescimento, então eu já vou cada mês ali na minha meta tentando melhorar esses resultados, ok? Então vamos aqui, a gente chegou aqui nesse resultado, e aí voltando aqui para a nossa conta, olha que lindo o que nós fizemos, olha que óbvio, eu dei destinação, né, para a gente falar das nossas margens, falando das contas, falando dos resultados aqui, lucro líquido e reserva de caixa, e agora nós estamos falando aqui, pessoal, nós falamos de soma, falamos de subtração, nós fizemos lá nossos 10 mil, menos nossos gastos operacionais, que aí nós chegamos lá no nosso lucro líquido aqui de 2.500, subtração, e aí tiramos 2.500, nós tiramos 1.500, sobraram R$1.000 de reserva de caixa, e agora eu vou falar de divisão para vocês aqui. O que nós estamos falando aqui? Se eu dei 10 mil, se eu tive 10 mil de faturamento aqui nesse período, e eu dei a destinação para todo esse valor, eu tenho todo o controle da minha financeiro da minha empresa. Eu sei que 7 mil são gastos operacionais, mais 1.500 aqui, 9 mil foi para distribuição de lucro. E aí eu sei aqui que eu tenho R$1.000 de resultado para reserva de caixa, eu tenho o total dos meus 10 mil de faturamento, para onde que eles foram. E aí, se eu tenho toda a destinação, todo o controle da minha empresa, quando eu chego aqui na minha margem, que é só eu dividir 7.500 por 10 mil, dividir 1.500 por 10 mil, R$1.000 aqui por 10 mil, eu tenho aqui 75%, mais 15% aqui do meu faturamento são gastos operacionais. As 75% são gastos operacionais, 15% eu destinei para distribuição de lucro e 10% eu separei aqui para reserva de caixa, foi o que eu consegui gerar de reserva de caixa. Então, eu estou entendendo a minha composição aqui da minha estrutura financeira. O que eu estou dizendo aqui? 75 mais 15 dá 90. Com mais 10, eu tenho 100% da minha estrutura financeira. O que eu quero falar com isso, pessoal? O que gerou essa estrutura financeira? Não foi o meu preço de vendas, não foi o preço de vendas médio ali daquele período dos meus produtos que geraram aí essa informação? O que ele está me dizendo? Que 75%, eu já estou vendo meu produto ali na prateleira, então eu estou vendo que os meus gastos, o que gerou esse faturamento, que gerou esses gastos, foram os meus preços médios. Então, da mesma forma, eu posso dizer que a minha estrutura aqui, no momento que eu falo de margem para vocês, eu posso dizer que a minha estrutura financeira, ela corresponde à estrutura também do meu preço. O meu produto lá na prateleira, meu serviço que eu estou entregando, meu produto que eu estou entregando para o meu cliente, eu já sei ali que 75% vão ser gastos da operação, sejam variáveis, são gastos da operação. 15% eu estou distribuindo de lucro, 10% eu estou dando de reserva de crescimento. Então, se eu tenho aqui essa formação da minha estrutura de financeira, eu tenho também a estrutura de preço, porque ele é um resultado do meu preço médio praticado naquele período ali. Então, se eu estou ali no meu fornecedor, se eu estou ali com o meu produto, eu já sei a composição. Se eu der algum desconto para o meu cliente, para o meu fornecedor, eu já sei de onde eu vou estar tirando. Mas calma, que isso aqui é um resultado do nosso preço médio. Mas calma que agora nós vamos seguir aqui e eu vou explodir ainda mais a cabeça de vocês. O que a gente faz agora? Eu não sei que meus gastos da operação são 75%. Pessoal, cada conta que eu abrir aqui, eu vou entender quanto ela representa do meu faturamento. Então, da mesma forma que eu falei que meu gasto operacional, ele representa aqui, meu gasto operacional, ele representa aqui 75%
né, eles representam 75% do meu faturamento. Se eu abro essa conta, eu sei que 50% são gastos variáveis, mais 25% aqui são gastos fixos. Olha só, eu cada vez mais entendendo a minha estrutura. Ela continua aqui com 50%, 100%, ó, 50%, mais 25%, eu completo 75%, com mais 15%, com mais 10%, 100%. E aí eu tenho o que aqui? Eu estou dizendo que se eu compro um produto por R$10 e ele representa ali 50% do meu preço de vendas, do que eu pratiquei, quer dizer que eu preciso de vender ele por 20, pessoal. É muito simples, você já vai saber lá no seu fornecedor o preço que você precisa praticar para você estar acompanhando aquela estrutura que você já tem. Então, é muito fácil você entender isso. É claro que aqui a gente não tem muito tempo para explicar detalhadamente, mas eu vou explicar lá no curso completo como você aplica esse método de uma forma muito mais fácil, uma forma ainda mais rápida, mais instantânea. Você vai conhecer lá a sua marcação de preço, aquele seu númerozinho mágico, agora não é mais da concorrência, é o seu que compõe a sua estrutura. E aí você vai entender de uma forma muito mais fácil. E aí, pessoal, agora você entendendo que o seu custo variável é 50%, você já está conseguindo, então, tomar decisões ali em tempo real. O que você tem que fazer? Você consegue pegar toda a listagem dos seus produtos e serviços e olha lá o que você tem, o que você está praticando, o que é preço de vendas, porque é claro, pessoal, que alguns estão puxando para baixo, outros estão puxando para cima. Então, se o mercado permitir, se você conseguir ali, porque isso aqui nós estamos falando de 50%, é o seu custo médio em relação ao seu preço de vendas. Então, e está funcionando, não está? Porque essa estrutura que você tem, ela está colocando para você ali uma reserva de crescimento dessa forma. Ela está te gerando esse 10% aqui de crescimento, então tá bom, eu quero continuar pelo menos com essa informação, então eu tenho ali que o meu custo variável representar 5% do meu preço de vendas, para eu pagar os outros 50% do restante. E agora eu vou pegar minha relação de serviço, minha relação de produtos fabricados, minha relação de revendas, né, preço de vendas, e vou pegar o preço de vendas, eu vou pegar o custo, eu vou ver qual que não é 50% ali, qual que está puxando para baixo, qual que está puxando para cima, e o que eu conseguir melhorar, eu vou melhorar de preço. O que o mercado não permitir, o que a concorrência não permitir, o que eu vou fazer, pessoal? Qual que é o próximo passo aí? Simplesmente nós vamos entender como ajustar a estrutura financeira. É claro que tem alguns produtos, pessoal, serviços, que se a gente conseguir agregar valor, a gente consegue também ajustar o preço ali para aumentar um pouquinho mais, né? Então, você tem aí como opção ajustar, agregar valor ao seu serviço, para você conseguir ajustar o preço dele, e é claro que quanto mais gordurinha você conseguir colocar, melhor aí. E aí, se você não conseguir fazer nada disso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos expandir isso aqui. E aí é nosso momento de ajustar e fazer análises. Para a gente poder fazer isso, é só a gente abrir aqui que a gente vai ter todos os nossos gastos em relação ao faturamento, como que funciona. E aí, a mesma coisa se você tem aqui um resultado negativo. Poxa, mas minha estrutura tem um lucro negativo. Ou então, assim, meu crescimento de 10%, eu quero começar agora a traçar minhas metas. Então, se eu já tenho 10%, eu quero para o próximo mês 11%, 12%, 15%. Como que você vai fazer? É só você brincar com essa estrutura. Você vai ver com quem você consegue melhorar. Será que eu consigo melhorar? Aí nós vamos entrar agora aqui, né? Nós vamos fazer essas análises, e aí eu quero falar com vocês, nós vamos fazer as análises de estratégia, nós vamos tomar decisões, vamos fazer análises estratégicas de 3 níveis aqui, que a gente vai falar muito lá no curso. Nós vamos usar ali estratégias de vendas, né? Estratégias de corte de custos, estratégias de parceria, para a gente poder conseguir mexer nessa estrutura. E se a primeira coisa que você vai fazer, se ela está dando negativo aqui, ou se você quer aumentar esse crescimento, você tem que conseguir ajustar, brincar com essa estrutura, com quem eu vou conseguir negociar? Fornecedor, prestador de serviço, eu vou conseguir funcionar, às vezes reduzir a carga para poder eu conseguir chegar. Então, você vai ter que achar o seu ponto máximo, que seu ponto ótimo, vamos falar, para essa estrutura funcionar. Eu consigo negociar, então a gente tem aqui na estratégia de corte de gastos, né? Eu falei para você de 3 estratégias que eu uso aí para a gente tomar decisões. E aí é só você acompanhar. Você vai tomar aí
estratégia de corte de gastos, você vai pegar aqui os maiores percentuais que representam da sua estrutura e vai tentar negociar com o fornecedor, com o banco, que seja. Hoje a gente sabe que a gente tem bancos que a gente consegue, aqui despesas financeiras, a gente consegue aí usar alguns bancos virtuais que diminuem. Pessoal, vocês vão pegar os maiores percentuais, mas não esqueçam dos percentuais pequenos, porque tudo que diminuir aqui vai sobrar. Se você consegue diminuir aqui a sua negociação, uma estratégia que tem de corte de custo, você chegar, pega lá tudo que você já comprou com um fornecedor específico, mostra para ele tudo que você comprou e mostra para ele uma projeção de compras futuras para você conseguir negociar aquele valor de compra com ele, tá? Que aí você consegue, às vezes, baixar esse percentual, tudo que você conseguir baixar, que vai sobrar mais para a sua reserva de caixa, para a sua reserva de crescimento, que a gente chama aqui. Ok, pessoal? E aí a gente tem aqui nossas estratégias de corte de custos, de negociação. Não ignore as margens pequenas. Lógico que a gente vai dar prioridade às margens grandes, mas depois que você já tiver ali secado as margens grandes, vai para as suas margens menores. E depois da nossa estratégia de corte de gasto, nós temos a nossa estratégia de vendas. A gente tem várias lá, upsell, vendas casadas, combos, pega ali aqueles que têm maior margem, que você não consegue, maior margem com menores margens, a menor margem que você não consegue mexer, tenta vender junto para você gerar um equilíbrio ali, pega os com giros diferentes, percentuais. E, pessoal, né, na nossa estratégia de vendas, vocês não podem deixar de mexer com as mídias sociais. Hoje a gente vende em escala, eu estou aqui falando com vocês hoje porque eu invisto em tráfego pago, invisto em mídias sociais, e aí a gente consegue aqui alavancar nossas vendas. Não tem como você ficar de fora hoje numa venda estratégica, numa estratégia de vendas, como entrar para o mundo digital, porque você vai vender em escala. E aí, por último, aqui nós temos a nossa estratégia de parcerias, que é o que eu pego aqui, corte de gastos, e também uma estratégia de vendas, que é o que eu falo lá, que eu gosto de dar um exemplo de um cliente em que a gente colocou lá. Ele é uma hamburgueria e a gente colocou no estacionamento dele, que é grande, a gente fez contratos com vários quiosquezinhos de doces, em que melhorou vendas para ele e também diminuiu o valor do aluguel. Então, as vendas as parcerias, as estratégias de parcerias, muitas vezes a gente consegue aí cortar, tanto entrar na estratégia, tanto de corte de gastos, como também de aumento de vendas, né? Então, é muito bom. E pronto, pessoal, era isso que eu tinha para falar de vocês. O que vocês precisam fazer aqui? Resumindo aqui para vocês, o que vocês precisam? Ter os seus três fatores aqui, contas, resultados e margens, de uma forma, você vai preenche, pega aqui o seu total, e aí você precisa identificar, ajustar para gerar uma reserva de crescimento, como que é possível? Pessoal, é claro que você fala, não tem jeito de mexer no meu preço, não tem jeito de mexer na estrutura. Então, infelizmente, pessoal, a sua empresa não tem jeito mesmo. E aí é mais uma vantagem de você fazer seu diagnóstico, para você ver se você, como diretor, como sócio, se você realmente vale a pena dar continuidade naquela empresa. Então, a gente tem que estar na nossa realidade, a gente tem que usar estratégias. Então, você precisa de ter os seus fatores, esses 3 fatores, conta, resultado e margem, pegar ali o período que você precisa, separar, identificar qual reserva de caixa fazer, que mexer. Depois que você fez seu diagnóstico, pega ali e faz uma meta. Dentro dessa mesma estrutura, você mexer, reorganizar ali, para você deixar quanto que você quer deixar de reserva de crescimento, para aos poucos você ir até aumentando essa reserva, você fazendo planejamento. E aí, pronto. É só você manter seus lançamentos atualizados, fazer reuniões de análise semanais, envolve os funcionários nisso para você, porque eles vão te trazer ideias, vão trazer feedbacks, eles estão envolvidos no processo. E aí é só vocês tomarem decisões estratégicas e pronto. Você entendendo essa estrutura financeira, você separando sua reserva de crescimento, gerando valor agregado para o seu produto. É só você acompanhar o resultado. Fechou ali o mês, acompanha o resultado, ajusta. Agora você não precisa tomar mais decisões estratégicas, você fazer campanhas sem você conseguir medir, porque você vai conseguir fazer, já vai ver, você vai testar, vai medir, e aí você consegue melhorar em tempo real a sua tomada de decisão com segurança, você está tendo domínio de toda a sua estrutura financeira, de todo o seu preço, qual o resultado que ele está te gerando ali diante daquela tomada de decisão. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, isso que eu queria mostrar. No nosso curso completo, eu vou detalhar tudo sobre as ferramentas, como você vai estruturar, como você vai organizar, como você vai alinhar aí as rotinas, essas estratégias de crescimento. Vou entrar a fundo em cada uma dessas contas, desses resultados, tá? Então, você já entendeu aí que é fácil, que é óbvio, que o que você precisa é ajustar e gerar crescimento, e aí essa é só uma parte pequena aí do nosso clube, do nosso curso completo. Eu já estou criando conexões para vocês aqui, já estou te dando direcionamento, você vai ver lá no curso
como que eu vou fazer tudo isso, muito mais, se só nesse menos de uma hora aí, a gente já falei tudo isso, já trouxe toda essa informação para você. Você imagina lá no curso, onde você vai dominar aí, e eu continuo lá falando que são poucos raciocínios que você precisa dominar, uns raciocínios básicos, simples e óbvios, que aí você vai tomar a decisão em tempo real, tá bom? Eu quero te mostrar aqui agora, era isso que eu queria fazer, agora nós vamos compartilhar aqui. Então, era isso, pessoal, você que se interessar pelo curso. Eu vou falar agora um pouquinho do curso aqui, bem rapidamente, para você entender o curso. Nós temos aí 5 módulos. O gestor que domina o raciocínio, nós vamos aprender a fazer diagnóstico, vou te destravar como gestor, vou te mostrar como formar esse preço aí bem corretamente, bem detalhadamente, como que é fácil isso, é só direcionamento que você precisa, como ajustar a sua estrutura, como gerar aí estratégias de crescimento, e aí nós vamos fazer a parte de análise de estratégias, tá? O gestor aqui que domina o raciocínio, nosso objetivo é melhorar a comunicação, definir funções, processo, qualidade e liderança, né? E aí lá eu vou falar sobre, igual eu falei, organização, controle, disciplina, vou falar a importância do gestor transformado, do gestor transformando a empresa após ser transformado. Vou dar dicas de softwares baratos, que tem um bom custo-benefício. Vou ensinar aqui você a fazer o diagnóstico financeiro detalhado, o objetivo aqui é criar rotinas produtivas, fazer diagnóstico financeiro para você apurar resultados e margens confiáveis em tempo real. Então, ainda mais, isso aí é só um pedacinho que eu te entreguei, lá nós vamos entrar bem a fundo, porque eu vou falar sobre a estrutura financeira da empresa, a estrutura do preço, falar sobre cada conta, cada resultado, cada margem, as contas, os planos de contas, as categorias, nós vamos falar sobre isso. E aí você vai ter o diagnóstico todo completo aqui, nós vamos entender o desempenho do seu diagnóstico. Você vai ter direto a esse mapa mental, tá, pessoal? Que é bem detalhado, não estou abrindo todo, estou abrindo só os objetivos, para a gente já não tomar muito mais tempo. E aí, nosso terceiro módulo, aí, destravando o gestor, o objetivo é dominar o raciocínio, causar transformação no gestor, e aí você transformar a sua empresa. Eu vou te falar sobre competência, nós vamos medir se sua empresa é competente, como fazer a sua empresa ser competente, falar da diferença de fluxo de caixa com DRE, gastos variáveis, despesas fixas, contas de resultados, empréstimos, investimentos, as particularidades da gestão, porque a gente sabe ali que nós temos muitas particularidades, tem contas ali do administrativo, que na sua empresa pode ser um gasto variável, um gasto fixo pode ser variável no assunto. Então, eu vou te explicar algumas particularidades muito importantes para te destravar como gestor. E a gente entra aqui na formação do preço, onde o objetivo é formar, ajustar o seu preço de vendas de uma forma correta, rápida e lucrativa. Aí, se você já não tem um diagnóstico preparado, nós vamos aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, nós vamos ter aqui um diagnóstico, onde eu vou te ensinar como você consegue fazer a formação do seu preço. Você vai ter aqui a sua ficha técnica, a sua ordem de serviço. Eu vou te ensinar como são cálculos simples, mas você vai ter direito a essa ferramenta desbloqueada, porque, igual eu falo, o foco é no aluno, né? É em você e não na planilha travada. Então, você vai poder... Aqui ela já está bem completa, já está bem produtiva, mas se você quiser mudar alguma coisa, você vai conseguir mudar. E aí nós vamos voltar aqui. Então, eu vou te passar tudo isso aqui detalhado, em ferramentas, e aí você vai conseguir entender aqui como ajustar ou a sua estrutura, ou ajustar seu preço. Eu vou entrar bem detalhado com isso aqui, te mostrar a sua marcação de preço. Nós vamos descobrir qual é o seu número mágico e não mais o do concorrente. Se o concorrente te copiar, tudo bem, porque a estrutura dele não é igual à sua, então o número que ele está utilizando nas cegas, não é mesmo? E aí, por fim, nós temos as nossas análises de estratégias, que é exatamente o objetivo é fazer análise, estratégias e desafios, soluções para você gerar lucro e crescimento para toda a empresa. Legal, pessoal? Essa é a nossa estrutura. Lá no Hotmart, como vocês sabem, aqui tem... Ele te dá 7 dias de garantia, então se o curso não for para você, realmente você vê ali, já tem uma semana para ter seu dinheiro de volta. E nós temos aqui os módulos já tudo estruturado certinho. Você vai ter os cursos aqui, cerca de 7 aulas, tem 7, 5, 6 cada módulo aqui, de 5 a 7 aulas cada módulo, e aí tomar cuidado, porque às vezes aqui também, numa aula pode ter parte 1, parte 2, parte 3, então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá, pessoal? Aí você tem dúvida, você pode ter a área de comentários, onde você vai poder deixar sua dúvida, eu vou estar interagindo com você, vou te responder. Se for dúvida de muitas pessoas, se for uma sugestão sua, eu posso estar gravando um vídeo explicando, dando exemplos para você aí.
E aqui nós temos, né, a nossa landing page, onde você pode adquirir o curso. Aqui nossa primeira aula, que eu falei sobre alguns conceitos das nossas 5 verdades, e aqui a nossa aula que nós estamos dando agora. Pergunto para você aqui na nossa landing page se você sabe gerar lucro para a empresa, se seu preço de vendas paga, que se ele gera lucro para a empresa e quanto, se você tem, que é tudo que você vai conseguir. Eu falo para você o que você vai aprender aqui no nosso curso, então você pode ter acesso aqui. Os módulos, tem os módulos, eu explico os módulos do curso para você ler melhor. E o gestor, a vantagem do gestor que sabe precificar, que sabe fazer a precificação correta, todas as vantagens aqui você pode ver que são várias. E aí você pode comprar aqui o seu produto, você pode pagar parcelado, tem até 10 vezes, 10 de 30, 49. E aí você tem também direito a um preço especial aqui para você adquirir o cálculo da meta de vendas, porque você já tem domínio do seu preço de vendas, domínio da sua estrutura, você já sabe ali, você já vai fazendo um ajuste da sua estrutura, você já sabe quanto que você vai ter que vender, você vai aprender aqui o cálculo da meta de vendas. Qual a sua meta de vendas para você atingir o ponto de equilíbrio? Aqui, para você obter o ponto de equilíbrio, para você pagar lucro para os sócios e também pagar para a empresa, para você gerar aquela reserva de crescimento, quanto que eu preciso? Tá bom, eu quero gerar 10%. Então, quanto que eu preciso de vender? Então, eu vou te passar aqui o nosso curso, que você também pode pagar aqui parcelado até em 5 vezes, e aí isso aí vai ficar muito fácil para você, você já vai ter esse retorno no primeiro mês, quando você já fizer o seu curso, você já vai ter retorno disso aí. Aí nós temos aqui um site, né? A gente sabe que o Hotmart é 100% seguro, você tem aqui 7 dias de garantia, como eu falei, e eu acho que é isso. Qualquer mais informação vocês podem perguntar, porque vai ter meu contato aqui, eu falo um pouquinho aqui sobre mim, eu já sou aqui, trabalho há mais de 20 anos transformando gestores em empresas no Brasil todo, e tem aqui o meu contato para caso mentoria, dúvidas, alguma coisa. E aí, pessoal, eu espero de verdade ter causado já aqui neste primeiro momento uma diferença para você como gestor, abrir um pouquinho a sua mente, e eu vou de verdade esperar você lá no curso. Ok, pessoal? Espero vocês lá.